Anúncio dos processos retirados de pauta. Pela ordem, senhor presidente, eu tenho um registro a fazer. Sim. É o registro do falecimento do senhor Ademar Alves de Freitas, pai do nosso colega Jonatas Rodrigues de Freitas. Aí eu queria registrar as minhas condolências e que o nosso colega fosse oficiado. Sim, com a adesão toda dessa presidência e imagino que não haja nenhum. O Ministério Público também, fica o registro então, e da OAB, fica o registro, a Secretaria vai providenciar o envio de ofício à família. Pois não, obrigada. Sim. Adriana, os retirados. Retirados de pauta. Pauta de relatoria do pauta de relatoria do doutor Ianato. Estão sendo retirados de pauta de relatoria. O microfone não está funcionando. Tenta agora, tá. Faz bateria. Tá, não. Eu cheguei? Também não, né? Eu tá. Consegui estragar o microfone. Fala agora. Não é esse. Não, está muito agarrado aqui. Não, chega assim. Então, estão sendo retirados de pauta de relatoria do doutor Ianaco. Processo número 4 da pauta. Esse processo tem inscrição para sustentação oral, é o processo 10097, dígito 95. Está inscrito para sustentação o doutor João Luiz Amoedo Avelar. Ainda a pauta de relatoria do doutor Ianaco, estão sendo retirados o número 37 da pauta, processo 11875, dígito 69. Processo número 44 da pauta, 12173, dígito 44, e o processo número 32 da pauta, 11595, dígito 76. Pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, está sendo retirado de pauta número 50, processo 22200, dígito 59. Pauta de relatoria da doutora Ana Maria Espica Valcante, estão sendo retirados de pauta número 14, processo 10400, dígito 47, e o processo número 36, processo 11644, dígito 39. Processo físico. Então, dando início à sustentação na pauta dos processos físicos, o primeiro processo com inscrição é o número 2 da pauta. Processo 342-2008-049, oriundo da primeira vara do trabalho de Barbacena. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e Dra. Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para apresentação, Dr. Gustavo Guimarães Linhares. Você está falando por quem, Dr. Gustavo? Do sindicato. Pelo agravante. Agravante. Doutor Weber quer antecipar a conclusão? Nega o provimento. Estou negando provimento a recurso. Tempo
palavra. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais jogadores dessa egrégia turma. O caso aqui é muito simples, excelência. O sindicato agravante ajuizou uma ação nos idos de 2008 e transitou em julgado uma decisão que proibia que os supermercados da comarca de Barbacena utilizassem o trabalho nos feriados de seus empregados sem autorização em convenção coletiva. Transitada em julgado essa ação em 2011, ou 2010, se não me engano, em 2018, um dos supermercados passou a desrespeitar a decisão transitada em julgado e utilizar a mão de obra de seus empregados nos feriados do ano de 2018. Ciente desse descumprimento, o agravante ajuizou a ação de execução, de cumprimento de sentença para cobrar a multa. E a juíza substituta da primeira vara de Barbacena indeferiu, inclusive, sem sequer fundamentar. Ela simplesmente, abre aspas, fala o seguinte: tendo em vista que a sentença proferida nos autos exauriu seus efeitos, que apreciou o contexto da época em que foi prolatada, ano de 2018, bem como considerando que o presente feito se encontra definitivamente arquivado desde 2011, as alterações contratuais posteriores, de forma a não se eternizar esta ação trabalhista, indefere o requerimento. Ora, excelência, trata-se de uma relação jurídica de trato continuado. Enquanto não houver modificação fática ou de direito, a decisão transitada em julgado continua vigorando. Ela sequer, em seu despacho para indeferir a execução, informou qualquer alteração, ou de fato ou de direito, que eu pudesse combater da tribuna. Nós sabemos muito bem que, em outras ações, o que tem se alegado para indeferir a execução é a promulgação do decreto 9.127 de 17. Mas essa egrégia turma aqui já voltou várias vezes no sentido de que o decreto não pode sobrepor lei federal. Inclusive, um acórdão recente de lavra do Dr. Marco Antônio Paulinelli, que foi proferido no dia 27 de fevereiro nesse sentido. Então, apesar da decisão agravada não ter qualquer fundamento jurídico, eu peço que seja dado provimento ao agravo pela falta de qualquer fundamento jurídico da decisão e, caso assim não entenda vossas excelências, que o trânsito em julgado permanece por não ter havido nenhuma alteração fática ou jurídica e, além do que, a promulgação do decreto 9.127 não pode sobrepor a lei 11.603, seu artigo 6A. É o que pede. Muito obrigado. Eu mantenho meu voto. Realmente são relações jurídicas continuadas. Nesse caso, o comando exequendo implicou a mera expectativa de direito, fundada na presunção de inadimplentes futuros, susceptíveis de modificações posteriores que podem correr em razão de alteração do estado de fato ou de direito, sem ofensa à coisa julgada. Mantenho meu voto. Sou revisor do processo, eu estou de acordo com o voto do relator. Acredito, contrariamente ao argumento que foi trazido da tribuna, eu acredito que houve, de fato, uma alteração no universo jurídico que envolve essa relação. Então, aí a edição do decreto, na minha opinião, traz uma alteração sensível à circunstância que justificou a decisão de 2011. Então, estou acompanhando o voto do relator, mantendo a decisão também, pegando provimento ao recurso. Doutora Ana. De acordo. Unânime, doutor. Muito obrigado, boa tarde. Agora, cadê? Próximo é o número 1 da pauta, processo 674-2015-037, oriundo da terceira vara do trabalho de Juiz de Fora. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, revisor, e doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Ciro Fernando de Almeida. Você está falando por quem, doutor Ciro? Pela Multiterminais. O voto do relator, já adaptado ao entendimento majoritário, é pelo provimento do recurso da primeira reclamada para afastar a ilicitude da terceirização, excluindo todas as parcelas constantes da condenação, rejeitando o pedido
inicial, ficando prejudicada a análise dos demais, do objeto do recurso da segunda reclamada e do autor. Em resumo, é a conclusão do voto do relator. O doutor quer se manifestar? Se não houver divergência, excelência... Na verdade, o voto já é adaptado ao entendimento majoritário. O que está vencido aqui é o próprio relator. Quer se manifestar, Paulinério, sobre o... Não. Quer não? Tá. Quem mais vota? O senhor Eu. Weber, né? De acordo. Sim. Estou acompanhando o voto. Está acompanhando. Já foi revisado, já foi adaptado. O senhor revisou. Já fez adaptado ao entendimento. Então, prevaleceu o voto nesse tempo. Tá ok, excelência. O resultado final ficou pela improcedência total do pedido. Então, Foi pela improcedência do pedido. Ok. Muito obrigado, excelência. Vencido o relator. Ok. Boa sessão a vossas excelências. Próximo é o número 5 da pauta. Processo 1302-2011-049, oriundo da primeira vara do trabalho de Barbacena. Votam no processo doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, e doutora Ana Maria Espi Cavalcante. Inscrita a apresentação, doutora Anne Paula Silva. A senhora está falando por quem, doutora Anne? Pelo recorrente, Ailton. Relator, doutor Weber, quer antecipar? Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos materiais, ou seja, a pensão mensal. E provimento parcial ao recurso do reclamante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50 mil, reduzindo o valor da condenação para R$50 mil, com custas de R$1.000 pela reclamada. Senhor desembargador relator, em nome de quem eu cumprimento os demais componentes da turma, senhores advogados, advogadas, servidores. Trata-se de um recurso de apelação interposto por um empregado que trabalhou sua vida inteira numa indústria de transformação de silício, estabelecida na cidade de Santos Dumont. Pois bem, esse empregado, ele teve uma doença ocupacional, que é a perda auditiva induzida por ruído. E essa perda auditiva levou a uma série de comorbidades dela decorrentes, que foi atestado na perícia realizada. Consta nas folhas 470 do laudo pericial que a presença de zumbido, tonturas, hipertensão arterial, ansiedade e até mesmo depressão são causas diretas da PAIR. Pois bem, esse empregado desenvolveu essa doença aos cerca de 36 anos de idade, no período de 1979, quando ele foi empregado, até 1995, quando a empresa começou a entregar aos empregados os EPIs. Portanto, ele trabalhou cerca de 16 anos sem qualquer proteção. Daí surgiu a doença. Pois bem, ele continuou trabalhando e os sintomas só se agravaram. Ao analisar, ao periciar o autor, o perito fez a seguinte observação, que eu gostaria de chamar a atenção para Vossas Excelências entenderem a gravidade do que se passou. O paciente apresenta certo grau de agitação psicomotora, fala alto, apresenta tiques nervosos. Eu, enquanto advogada dele, foi exatamente isso que eu vi em todos os atendimentos. É uma pessoa que sofreu de uma perda auditiva, mas que teve uma série de consequências dela decorrentes. Portanto, quando se pede a indenização por dano material e moral consubstanciada nessa doença, que levou a uma aposentadoria precoce, e não somente a uma aposentadoria precoce, a uma diminuição da qualidade de vida dessa pessoa, fez com que essa pessoa se tornasse depressiva e que por 2 vezes tentou se suicidar. Então a gente tem, aliado a uma doença física, algumas doenças de caráter emocional, vamos dizer assim, que pioraram sobremaneira a qualidade de vida dessa pessoa. E essa pessoa tem que conviver com isso até o momento de sua morte. Então, a razão do pedido de dano moral, de majoração do dano moral, é a doença e toda a consequência que ela trouxe para a vida dessa pessoa, deste trabalhador,
e também o dano material, consubstanciado em uma pensão mensal vitalícia, exatamente pela perda da capacidade laborativa dessa pessoa, que foi aposentada precocemente, e não só aposentada precocemente, perde oportunidades de convívio social em decorrência de todas essas doenças, ela perde a oportunidade de se engajar de novo no mercado de trabalho, ela fica com a vida toda limitada. Então, a responsabilidade da empregadora, eu chamo atenção para o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, é objetiva, porque a atividade dela de transformação mineral é preponderante para a aquisição da doença do trabalhador que trabalhava diretamente na linha de produção. Então, a consequência da doença gerou o pedido de dano moral e o dano material. Portanto, eu peço o provimento do recurso do autor para que seja majorado o dano moral arbitrado em primeira instância e que seja a pensão mensal mantida vitaliciamente e não até a transformação do benefício de aposentadoria por invalidez em outra espécie previdenciária. Porque a doença permanece com essa pessoa até o fim dos tempos. Então, até o fim dos tempos dele. Então, a indenização tem que ser proporcional a isso. E outra questão é que a indenização ela deve ser uma forma de reprimenda para que aquela empregadora não volte a perpetuar a conduta que levou à doença da pessoa. Por quê? A indenização fixada tem que representar o caráter punitivo e educativo. A empresa reclamada apresentou nos autos uma alteração contratual recentemente e verifica-se que o capital social dessa empresa está na casa de centenas de milhões de reais, mais de 200 milhões de reais. Então, não é uma indenização com um valor irrisório em vista da sua capacidade econômica que vai representar uma reprimenda, uma mudança de postura visando a adequação das suas condições. Em linhas finais, peço a procedência, o provimento do pedido recursal para o fim de majorar o dano moral e manter o pensionamento da pensão vitalícia até a morte do recorrente. Obrigada. Doutora, eu atendi às suas expectativas e majorei o dano moral de 20 para 50 mil reais. Com relação à pensão, pelo fato dele estar aposentado, ou seja, ele tem um rendimento, eu entendi que não havia necessidade dessa pensão moral. Mantenho minha proposta de voto. Está de acordo? Eu estou de acordo com o provimento do aumento, né, de 20 mil para 50 mil, só que eu gostaria de registrar minha divergência em relação ao recurso do autor, porque eu determinaria que fosse realmente vitalício e negaria provimento ao recurso da reclamada, porque eu não excluiria a pensão mensal. Eu estou acompanhando o relator quanto ao recurso da reclamada e fico vencido do reclamante quanto teria o valor da indenização por danos morais. Então, prevalece o voto do relator por maioria. Obrigada. E agora? Qual? Agora a gente passa para a pauta do PJE, o pedido de preferência na pauta do Dr. Weber Leite, o processo número 38 da pauta. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutora Ana Maria Espica Cavalcante. Inscrita para sustentação, doutora Maria Aparecida. É ela? Doutor Bruno? Desculpa, doutor Bruno. Cadê a conexão? É essa que está. Doutor Bruno, o senhor está falando por quem?
Estou falando pela reclamada Reconvinte. Doutor Weber, quer antecipar a conclusão? Última distância nisso? Eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante ao apelo do reclamante para absolvê-lo da condenação ao pagamento de honorários periciais, as duas perícias, a de insalubridade e a médica, e reduzindo, inclusive, o valor da perícia de insalubridade para R$1.000. Quanto ao recurso da reclamada, limitar a condenação ao pagamento de horas extras e de intervalo ao período de 1º de maio de 2012 a 31 de janeiro de 2013, e reduzir o valor da indenização correspondente ao lanche a R$3 por dia efetivamente trabalhado. É a minha proposta de voto. Palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais membros da turma, prezados colegas advogados, eu gostaria de sustentar aqui, excelência, em relação ao recurso da reclamada relacionado à reconvenção. Foi dado, no caso dos autos, o reclamante foi dispensado por justa causa e a manutenção da decisão de primeira instância atesta que Vossa Excelência relator entendeu que, de fato, a justa causa foi bem aplicada e que a culpabilidade pelo acidente estava caracterizada como, de fato, está. Um motorista conduzindo uma carreta a mais de 90 por hora na rodovia Fernão Dias, no trecho de João Monlevade de Belo Horizonte, expõe desnecessariamente ao risco todos os demais transeuntes daquela rodovia. Independente disso, a eminentíssima juíza sentenciante, e Vossa Excelência também concordou com ela, deferiu à reclamada o direito de reaver o valor referente ao cavalo mecânico acidentado, conquanto o cavalo mecânico também estivesse tracionando uma carreta. Neste particular, o indeferimento se deu em razão de uma hipótese de que o orçamento apresentado pela reclamada para a defesa, para o pedido de reembolso, não retrataria um valor válido ao entendimento e é nisso que nós pedimos, vênia a Vossa Excelência, para considerar dois pontos principais. O primeiro ponto, que o reclamante não chegou a impugnar a reconvenção da reclamada e não impugnou o citado orçamento apresentado pela reclamada. Então, demonstrada a culpabilidade no acidente, demonstrado o dano efetivo, como restou demonstrado através das fotos e até orçamentos e do orçamento apresentado, ainda que o orçamento não fosse válido, a reclamada entende que seria o caso de aplicação ou da confissão do reclamante pela ausência de impugnação, ou ainda por delegar à fase de liquidação a apuração dos valores devidos para a restauração da carreta. Nesse particular, o objeto da sustentação vai se restringir a isso em razão da... Então, o que eu peço, vênia a Vossa Excelência, é a ausência de impugnação do reclamante em relação a esse título da reconvenção e a possibilidade de remeter à fase de liquidação os valores, caso o orçamento o orçamento não impugnado não seja recebido como um documento hábil a provar os danos que a empresa sofreu relacionados àquela carreta. É o que eu peço. Exatamente isso que eu fiz. Eu apliquei os efeitos da confissão ao reclamante na reconvenção e fixei em R$70 mil o valor da reconvenção. Foi exatamente aquele valor que comprovou os seus gastos de R$70 mil através das notas fiscais que vocês anexaram aos autos. Então, está aí. Houve a aplicação dos efeitos da confissão ao reclamante quanto à reconvenção e a condenação dele ressarcir a empresa de R$70 mil, que é exatamente aquilo que você juntou de nota fiscal. 70 mil foi o deferido em primeira instância, não é isso? Então. Doutora Ana está acompanhando o relator, né? Sim, só um minutinho que eu dei uma olhada na decisão. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, por gentileza. Só para esclarecer, aquilo que você comprovou que gastou para consertar é o cavalo mecânico, né? Nós juntamos o cavalo mecânico, o Sim. caminhão, Sim. o caminhão em si, nós juntamos
o orçamento e a nota fiscal que efetivamente foi gasto. Exatamente. Na carreta, nós juntamos o orçamento e pedimos que, se não fosse considerado o orçamento, que fosse remetido à fase de liquidação por artigos. Entendi. O senhor está entendendo? Então, eu estava pedindo para crescer o reparo da carreta, se o orçamento não fosse considerado válido, a fase de liquidação. Doutor Weber, pelo que eu entendi aqui, o senhor manteve a decisão de R$70 mil. E na reconvenção, no recurso da reclamada, o senhor negou o provimento com relação aos 34.540. Dá uma olhadinha para o senhor ver. O reclamante que... Não, mas a reclamada também. Dá uma olhadinha aqui. Aonde aqui? Aqui, ó. Nesse ponto. Não, aí eu neguei provimento. Exato. Então, na parte da reclamada... Pois é. Na parte da reclamada, o senhor está mantendo a sentença por ausência de força probante dos documentos juntados. Não é isso? Tá. Eu estou de acordo, doutor Torianaco. Tá, eu vou ficar vencido, então, quanto à hora extra. E prevalece o voto do relator, então, por maioria. Muito obrigado. Próximo é a pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 8 da pauta. É o 10.132, dígito 33. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para sustentação, Dr. Tairo Ribeiro Moura, estou falando pela ré, Dr. Tairo, e Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo autor. Antecipando a conclusão do voto do relator, no sentido de dar parcial provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviço mantido entre a empresa Expresso FDE Transporte Limitada e as reclamadas. Reconhecer relação empregatícia entre o reclamante e a terceira ré, usando papel celulose S.A., determinando o retorno dos autos à origem para exame dos demais pedidos. Em resumo, é a conclusão do voto do relator. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Antes de adentrar no mérito desse processo, e é sabido que o Rota do Sucesso já tem várias demandas aqui no Tribunal Regional da Terceira Região e também no Tribunal Regional da Quinta Região, que é a Bahia, tem uma prejudicial de mérito importante nesse processo, que é a prescrição bienal, que apesar de ter sido declarada pelo juiz de piso, apesar de ter sido declarada pelo juiz de piso, existe uma informação na petição inicial onde o reclamante afirma que trabalhou até maio de 2016 e a reclamação trabalhista foi ajuizada somente no final de 2018. Nesse sentido, ainda que não tenha sido levantada pelas partes a questão da prescrição bienal em relação ao contrato de trabalho que acaba de ter sido declarado com a Suzano Papel e Celulose, entende a reclamada que existe ainda também nesse processo a prescrição bienal a ser declarada no período de 2016, que foi quando efetivamente ele deixou de prestar o serviço e assim declara na inicial, e o ajuizamento da ação devendo ser o processo resolvido, seu mérito por conta da prescrição. Além disso, caso seja superada a questão da prescrição bienal, o programa Rota do Sucesso tem sido bastante debatido aqui neste tribunal e nas varas do trabalho de Nanuque e Teixeira de Freitas, no caso na Bahia, essa última. E desses processos, hoje nós temos cerca de 81 reclamações individuais e 43 delas foram julgadas em primeira instância e todas as 43 foram julgadas improcedentes. Valendo ressaltar que não foi tão somente por um magistrado, mas por 4. 2 juízes na vara do trabalho de Nanuque e 2 juízes na vara do trabalho de Teixeira de Freitas. E 29 processos já foram julgados aqui no tribunal, bem como no Tribunal da Bahia. Desses 29, 24 mantiveram a improcedência das reclamações trabalhistas e apenas 5 foram objeto de reforma, para determinar o retorno dos autos para o término do julgamento dos demais pedidos. Além disso, já temos 2 reclamações trabalhistas transitadas em julgado que mantiveram a improcedência do programa Rota do Sucesso, que
como já é sabido aqui pelo tribunal, versa sobre uma alegação de fraude, uma alegação de pejotização. E ponto importante, e eu vou buscar ser bem objetivo em relação ao mérito, é a falta de pessoalidade nessas relações que existiram no programa Rota do Sucesso. Muitos reclamantes, inclusive isso foi suscitado pelo magistrado, informaram a possibilidade de contratação de empregados nas suas empresas. Inclusive, o próprio magistrado aponta em sua sentença quais são os processos onde os próprios reclamantes informam que existiam empregados contratados, o que faz cair por terra a presunção da existência da pessoalidade em relação aos sócios dessas empresas do programa Rota do Sucesso. Além disso, outra situação interessante e que vem sendo, inclusive, fundamento dos desembargadores para a caracterização dessa fraude é a existência de uma ação civil pública no Tribunal Regional da 5ª Região, que é a Bahia, que versa também sobre a fraude. Só que esse processo, apesar de ainda não ter sido julgado, ele já está concluído para julgamento. O informante levado pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho, não foi ouvido na condição de testemunha, mas tão somente como informante. Ele foi muito claro na audiência em que, mesmo após o encerramento do contrato de prestação de serviço do Rota do Sucesso, até hoje a empresa dele continua funcionando e prestando serviço para outras pessoas que não a Suzano Papel e Celulose. Então, não existe nenhuma pretensão de pejotização, nenhuma pretensão por parte da Suzano Papel e Celulose em mascarar uma relação de emprego através de uma pessoa jurídica, porque os próprios sócios afirmaram na ação civil pública que hoje prestam serviços através das suas empresas para outras pessoas que não a Suzano Papel e Celulose e deixaram, inclusive, de prestar serviço para a Suzano Papel e Celulose, e a empresa continua funcionando normalmente. E outro ponto mais interessante ainda é que o mesmo advogado que patrocina as causas desses empregados, desses sócios que buscam essa relação de emprego, o mesmo advogado patrocina causas de empregados, de motoristas empregados que prestaram sua mão de obra para essas empresas. Então, ele busca a fraude para os sócios da empresa em relação a Suzano, mas o mesmo advogado, conhecedor de toda essa situação, ajuiza a reclamação trabalhista dos empregados dessas empresas contra as próprias empresas, como se fosse uma relação de emprego normal, e sequer suscita uma possível fraude dessa empresa que ele trabalhava com a Suzano Papel e Celulose. Então, excelentíssimos desembargadores, pugna a Suzano, no caso, nesse momento, como recorrida para manutenção da sentença de improcedência, por não haver nas relações do Rota do Sucesso principal ponto para a declaração da relação de emprego, que é a pessoalidade. Muito obrigado. Excelência, pela ordem, excelentíssimo desembargador, presidente da turma, demais excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo desembargador, pelo meu registro aqui, não teve parecer do Ministério Público neste processo. No entanto, não obstante, é óbvio que há um interesse, até porque nós temos 2 ações civis públicas transitadas em julgado com esse temário, com efeito erga omnes, uma aqui e uma na Bahia. Então, eu venho requerer a suspensão do julgamento, retirada de pauta, para que no prazo de 8 dias eu possa dar o parecer. Data vênia. Doutor Paulinelli, é o relator do processo, com relação ao pedido do Ministério Público. Eu entendo que não é o caso, porque esse processo não tem nada a ver com a STP que transitou em julgado. Depois, se for o caso, o MPT pode, quando ele for intimado da decisão, ele poderá requerer o que ele entender de direito. Então, diante da manifestação do relator, doutor, eu estou mantendo o julgamento. Doutor? Senhor presidente, senhor relator, em nome de quem peço licença e cumprimento os demais presentes nessa sessão, a proposta de voto encaminhada pelo ilustre relator atende perfeitamente a expectativa do recorrente, e eu gostaria apenas então eu peço que seja acompanhada pelos demais votantes,
atuantes nessa decisão. E eu gostaria apenas de pontuar algumas questões trazidas até pelo colega aqui em tribuna e que fazem parte da realidade dessa situação desses trabalhadores nessa serviço denominado Rota de Sucesso. Bom, o número de reclamatórias trabalhistas é grande porque a fraude foi grande. Aos poucos, nós estamos com muita dificuldade, muito esforço, tentando buscar que seja feita a justiça e alterando cada decisão dessa, né? Nós temos decisões aqui da lavra desse tribunal, eu citaria aqui da relatoria da doutora Juliana, integrante dessa turma, doutor José Eduardo Rezende, temos parecer do Ministério Público que foi encaminhado para a Gabinete de Vossa Excelência por memoriais. Então, o que o reclamante pretende aqui é que seja feita a justiça. Na proposta de voto do Luiz Relator está sendo feita, com determinação de retorno dos autos à primeira instância para julgamento. Em relação à preliminar sustentada de prescrição total, há um argumento e um fundamento na petição inicial que sustenta a unicidade contratual. Por essa razão, não haveria que se falar em prescrição total do direito. Claro que o processo vai retornar para julgamento em primeira instância, onde serão apreciadas as questões remanescentes, mas o que eu gostaria de enfatizar nesse caso é apenas isso, pedindo que o voto do ilustre relator seja acompanhado pelos demais votantes. Doutor Paulo Nelly. Quanto à prescrição, eu entendo que ela deveria ser alegada, no máximo, quando da formulação das contrarrazões, que não foi feito. Então, eu não conheço da matéria. Quanto ao mérito, eu, conforme consta do voto, eu entendi que realmente houve a configuração da relação de emprego e estou mantendo. Em relação a essa prescrição arguida, eu entendo que esse prazo que denominado prescrição bienal pela CLT se trata mais de uma impropriedade técnica quando se pretendeu criar um prazo decadencial. E por isso eu até conheceria, mas rejeitaria, porque a prestação de serviço superou o ano de 2014 e é justamente essa a questão do processo. Os contratos firmados seriam formalmente extintos em 2014, janeiro de 2014, e permaneceria a prestação de serviço através das empresas, né, uma aparente terceirização, e que levaria, então, à declaração de unicidade contratual, e isso aí afastaria a prescrição arguida. No mais, eu até havia apresentado uma divergência mantendo a decisão em seus termos, mas eu vou acompanhar o voto do relator, declarando a relação de emprego com a Suzano Papel Celulose S.A. e declararia mais aqui a sucessão com relação aos contratos anteriores. Não sei se isso foi declarado no voto, mas no mais eu acompanho o relator. Quem vota aqui? Eu também acompanho o voto do relator. Então prevalece o voto do relator, eu não tenho divergência. Pode dar vista, já que houve o requerimento. Sim. Isso não tem impedimento, não. Aquela não, você requeriu só em fazer a inclusão. Isso nem depende de ato do relator, não. É um requerimento do Ministério Público, né? Em qual pauta que é? Na pauta da doutora Ana Maria, é o processo de sustentação à distância de Uberlândia, tem uma advogada aqui presente também, é o 39 da pauta. Pauta da senhora, tá, doutora Ana? Uhum. Então, o processo número 39 da pauta da doutora Ana é o 11.784, dígito 65. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulo Nelly de Carvalho e doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscritos para sustentação oral, doutor Guilherme Marques Dias,
pelo réu Bradesco, à distância do Foro de Uberlândia, e doutora Clarissa Nogueira de Araújo. A senhora está falando por quem, doutora Clarissa? Pela CEA Modas, recorrente. Recorrente. Doutora Ana. Pois não. Conheço dos recursos no mérito do provimento aos apelos dos réus para excluir as condenações exaradas na sentença, inverto os ônus da sucumbência, arbitrando as custas de R$ 720 pelo reclamante isento. Doutora, quer se manifestar? Vou aguardar voto divergente, por gentileza. Sim. Quem é o doutor Guilherme? Só fala por quem? Banco Bradesco, excelência. Só tem a palavra. Também vou aguardar voto divergente. Sim. Doutora Ana já antecipou, não é? Já. Doutor Paulinelli está de acordo. Doutor Weber? Não estou conseguindo abrir aqui. Aqui de cima. É aquele da terceirização. Então acho que não há divergência. Não, então prevalece o voto da relatora por unanimidade. Obrigada. Obrigado, excelência. Agora a ordem normal das inscrições. Pauta do Dr. Weber, processo número 35 da pauta. Processo 11.522, dígito 30. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscritos para sustentação oral, doutor Alexandre Torres da Silva, o senhor está falando pela IES Eventos, doutor? Sim. E doutora Belkis, pela autora. Qual o número desse? 35? 35 da pauta do Dr. Weber. Doutor Weber, quer antecipar? Tive um probleminha com a internet aqui, mas tudo bem. Eu dou provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para fixar a jornada de trabalho da autora de 9 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora. E no mesmo horário, porém, com intervalo de 20 minutos nos dias 12/3, 21/4/2016 e 23/4/2016. Para manter a condenação em horas extras, além da 8ª diária ou 44ª semanal, o que for mais benéfico. E as horas extras decorrendo do artigo 384 da CLT, bem como os reflexos já deferidos, excluindo-se o adicional noturno. E excluir da condenação a multa do artigo 467 da CLT. E nego provimento ao recurso do reclamante, reduzindo o valor da condenação para R$ 6.000, com custo de R$ 120. Tem a palavra. Eu cumprimento o ilustre desembargador presidente dessa egrégia turma, na pessoa de quem estendo os cumprimentos aos demais integrantes da turma, aos meus colegas advogados e serventuários. Boa tarde. Excelência, permanece ainda a resignação da recorrente no tocante a algumas outras questões do recurso ordinário que eu passo a sustentar. Antes, porém, gostaria apenas de situar o contexto da prestação de serviço da recorrente. A recorrente é uma empresa que promove eventos, sobretudo de leilões de animais, bovinos, cavalos, e ela organiza esses eventos para fins de leilão. Os clientes a procuram e ela promove o leilão desses animais. Por se tratar de uma atividade específica e que não ocorre durante todo o ano, esses eventos são pontuais. Nesses eventos se torna necessária a contratação de determinados prestadores de serviço apenas para aquela ocasião, que em alguns casos duram 1, 2 ou no máximo 3 dias. A maioria dos eventos duram um dia só. E foi nesse contexto em que a recorrida foi contratada. Ela foi contratada para promover 2 únicos eventos, que foram denominados e declinados com a data nas razões recursais. E a prestação de serviço que ela desenvolveu se referia a publicações nas redes sociais. Hoje, com a modernidade, têm surgido determinadas figuras, determinadas atividades denominadas de influenciadores digitais. A pessoa conhecida faz uso de Facebook, faz uso de Instagram e ela divulga, promove determinadas informações, determinados eventos, determinadas pessoas e ela é paga por isso.
Foi nesse contexto que a recorrida foi contratada. Ela foi contratada para promover esses dois eventos, sobretudo por essas mídias sociais. Repito, Facebook, Instagram e outras redes sociais similares. E a contratação dela se deu na base de R$ 2.000 para cada evento promovido. Além dessa promoção virtual, ela também tinha a incumbência de agilizar e de auxiliar na logística das pessoas que desejavam participar desses eventos. Foi nesse contexto que ocorreu a contratação dela. E as atividades que ela prestou, sobretudo, ocorreram no âmbito da sua residência. Então, nesse sentido, a recorrente entende que não restaram comprovados os requisitos da relação de emprego. Não havia subordinação, não havia sujeição a cumprimento de frequência, tampouco de horário. Até porque ela mesma confessa, em depoimento pessoal, que em várias ocasiões ela prestou essas atividades através da sua residência, através das ferramentas que ela tinha disponível em sua casa. As poucas vezes em que ela compareceu à sede da recorrente, se deu, por razões óbvias, para prestar satisfação do serviço para qual ela foi contratada. Então, nesse primeiro aspecto, com o devido respeito à proposta de voto do ilustre relator, nós entendemos que não deve haver o reconhecimento pelos demais votantes da relação de emprego. A única testemunha ouvida confirmou que ela não se sujeitava a qualquer tipo de cumprimento de horário e que ela não se sujeitava a cumprimento de frequência. E essa testemunha, a única ouvida, disse mais. Disse que ela foi contratada especificamente para esses dois eventos. Contudo, a decisão, ora recorrida, não deu a devida atenção para esses pontos do depoimento, que foram ignorados. Não houve a devida valoração à prova testemunhal nesse particular aspecto. Superada essa questão quanto ao reconhecimento da relação de emprego, no tocante à parte que permanece do deferimento das horas extras e demais pedidos advindos da jornada de trabalho, nós entendemos que também não pode prevalecer. Porque na medida em que ela realizava as suas atividades em casa e ainda nas poucas vezes que comparecia à empresa, ela não se sujeitava a nenhum tipo de cumprimento, de jornada, tampouco de frequência. E, novamente, a recorrente se socorre ao depoimento da testemunha ouvida, de nome Juliana. A jornada que ela declina em relação aos empregados que permaneciam na sede da empresa, inclusive é aquém da que a própria recorrida declara. Não é possível se reconhecer que ela laborava de 9 às 19, comparecendo à empresa, na medida em que ela própria reconhece que também laborava em casa. Então, nos demais aspectos em que há o reconhecimento da jornada de trabalho e do deferimento ainda de algumas horas extras, nós entendemos que não pode prevalecer porque não há prova da jornada arbitrada. O único testemunho ouvido, única testemunha ouvida não corrobora com a jornada declinada. Essa jornada é a que ela afirma na inicial. Para finalizar, há ainda uma questão que, se mantido for a proposta de voto para o reconhecimento da relação de emprego, gostaríamos de chamar a atenção no tocante a duas parcelas, mais especificamente o aviso prévio e a multa. Em sede de depoimento pessoal, a recorrida afirma que a iniciativa do término da relação jurídica partiu dela. Em havendo confissão nesse particular aspecto de que a iniciativa do término da relação jurídica partiu dela, não pode, consequentemente, ser reconhecido e deferido o aviso prévio e a multa de 40%, porque, nesse caso, a natureza jurídica do término da relação jurídica não permite o deferimento de tal parcela.
Diante do exposto, reiteramos o requerimento das razões recursais para a reforma da decisão monocrática e para que seja excluído o vínculo de emprego. Havendo a manutenção do vínculo de emprego, a gente pede que seja excluído o aviso prévio, a multa de 40% e as horas extras deferidas. É o que se requer. Muito obrigado. O juiz de origem entendeu exatamente o contrário do que o senhor está expondo aqui e eu concordei com ele. Havia várias conversas através de WhatsApp, entre o representante da empresa e a reclamante. Ela, inclusive, foi convidada a ir para uma viagem para Sete Lagoas, assinava recibos de vale-refeição, coisas que são incompatíveis com a autonomia dela. Então, mantém a proposta de voto no sentido de manter o vínculo. Com relação às horas extras, que você acabou de impugnar aqui, também mantenho aquilo que determinou a sentença de primeiro grau, de 9 às 19 horas, segunda a sexta-feira, entendendo que ela conseguiu provar esse horário de trabalho. Com relação ao aviso prévio, realmente ela tinha intenção de deixar o emprego, mas antes mesmo que ela comunicasse ao empregador isso, o próprio empregador, no caso, já disse que não queria que ela continuasse mais lá. Então, por isso entendi ser devido ao aviso prévio, mais a multa de 40%. Então, mantenho minha proposta de voto. De acordo, doutora? Também. Prevaleceu o voto. Muito obrigado. Ainda a pauta do Dr. Weber, processo número 12 da pauta. 10.472, dígito 17. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para sustentação, Dr. Ângelo de Brito Bolzon. Você está falando por quem, doutor? Pela recorrente de empresa. Nilmaia. Eu dei provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação os minutos residuais, excluir o pagamento das diferenças de horas extras referentes à aplicação da hora ficta noturna, com relação às horas laboradas no horário diurno, aquela fruição, né, após as 5 horas, no turno de 0 às 6 horas da manhã, e referentes à prorrogação após as 5 horas. Determinar que os créditos deferidos deverão ser atualizados até 25 de 3 de 2015 pela TR e, a partir de então, pelo IPCAE. E dou provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar que o pagamento das horas extras excedentes da sexta e da sexta diária e 36ª semanal, de forma não cumulativa, conforme determinado na sentença, se estenda por todo o período imprescrito do contrato de trabalho. É a minha proposta. Doutor. Presidente, esse processo é mais ou menos uma cópia do que foi julgado aqui há umas 2 semanas atrás, e que o voto de Vossa Excelência foi mais ou menos nessa direção, e foi acompanhado pelo revisor, pelo ilustre presidente. Se a decisão for essa, eu me abstenho de manifestar e me dou por satisfeito. Acredito que sim. Tem uma divergência, doutora Ana. Eu vou só ficar vencida na questão dos minutos residuais. Então vai prevalecer o voto relator com maioria. Muito obrigado. Um bom trabalho para todos. Pauta do Dr. Weber ainda, número 36 da pauta. Está eu aqui hoje. Hoje o senhor é imensa. Eu estou Processo número 11.601, dígito 84. Vota no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para sustentação, Dr. João Batista Pacheco Antunes. Eles puseram outros nomes aqui. André. Doutor André Lourenço. O senhor está falando por quem, doutor André Lourenço? Pela ré recorrida. Eu dei provimento parcial ao apelo do autor para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios e neguei provimento ao apelo adesivo da reclamada. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator, doutor Weber, colega da turma, boa tarde. Em seu recurso ordinário, o autor... digníssimo desembargador, o senhor
deu provimento ao recurso apenas para retirar os honorários da advocatícia. Ele sim. Manteve a improcedência da ação. Excelência, só se tiver divergência, perdão. Não tem, doutora Ana? Não tem. Nenhuma, não. Não tem. Obrigado, boa tarde. Nada, boa tarde. Opa, mudou. Próximo ainda, agora a pauta do doutor Luiz Antônio, processo número 6 da pauta. Voto no processo, processo número 10.189, dígito 96. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Ana Maria Espica Cavalcante e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação, doutor Paulo de Tasso Ribeiro Bueno. O senhor está falando pela Saritur, doutor? Sim. Respondo à conclusão, doutor. Sou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para aquecer a condenação, pagamento adicional de insalubridade em grau máximo, observadas as diretrizes e reflexos parâmetros da motivação. Determina-se ainda a suspensão da exigibilidade de pagamento dos honorários advocatícios devidos pela parte autora. Em resumo, a proposta do voto majoritário, eu já me declaro vencido aqui. Quer se manifestar? Excelência, boa tarde, demais componentes dessa turma. A empresa insiste no não provimento do recurso do reclamante, talvez até pelo voto, né, vencido, aí, já antecipado, no sentido de que nós estamos falando de uma empresa de ônibus. Em empresa de ônibus, a maioria dos empregados trabalham externamente, que são os motoristas e cobradores. Então, essa questão de limpeza de banheiro interno, ainda mais que ficou esclarecido pelo perito que esses banheiros eram utilizados apenas pelos empregados. Então, quer dizer, não havia uma coletividade, não é banheiro público, não havia uma grande coletividade, porque a maioria dos empregados eles trabalham externamente. Inclusive, nós temos milhões de casos aqui em que os empregados vêm alegando até pedido de dano moral, porque justamente não tem local para utilizar o banheiro externo. Então, aqui nós estamos falando do banheiro da sede da empresa. E essas sedes são só o pessoal administrativo, só, no máximo, um mecânico também, mas são, inclusive, divididos por áreas esses banheiros. Então, eles seriam aquela base do 448, a súmula, né? Que exclui essa condição quando se trata de residência e escritório. O caso aqui seria o de escritório, e nunca a situação de um banheiro público aberto ao público e de grande circulação. Repito, porque inclusive a maior quantidade de empregados dessas empresas estão realmente na rua e não dentro da empresa. Então, entende que não poderia ser deferido esse adicional de insalubridade em razão dessas peculiaridades. Obrigado. Tem uma divergência anotada aqui, doutora Ana. É uma divergência porque, com relação à questão da doença ocupacional, eu entendi que há uma concausalidade, porque ela fazia limpeza de ônibus e o problema dela, apesar de ter origem degenerativa, envolve os membros superiores, então eu entendo que há a concausalidade. Então, eu daria provimento para incluir na condenação uma indenização por danos morais no valor de R$5.000. Doutor Paulinelli. Eu vou acompanhar a divergência. A divergência também? Tá, então eu fico vencido e vou adaptar o voto. Passo então o provimento passa então, além do adicional de insalubridade, eu acresço uma condenação, indenização por dano moral no valor de R$5.000. Boa tarde, obrigado. Eu adapto. Que número que é esse? 6. Doutor Ianaco, vai elevar o valor da condenação nesse caso? Porque já tinha elevado para 3.000, com mais 5.000, aí seria o caso de elevar para 8, né? Tá ok. Deixa eu localizar a Vanessa para avisar isso para ela. Qual que é o 6 da pauta?
Pauta do Dr. Weber, processo número 29 da pauta. Processo 11.173, dígito 46. Voto no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco e Dra. Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para apresentação, Dr. Augusto Teixeira Carneiro. E o senhor está falando por quem, doutor Augusto? É Cristiano Augusto. Eu estou falando Desculpa. pela recorrida. Tá, e Dr. Luiz Gustavo Monteiro, pelo autor. 29. Doutor Weber, quer antecipar? Eu dou provimento parcial para condenar a reclamada a pagar as diferenças salariais decorrentes do desvio de função a partir de abril de 2013 até o final do contrato, observado o salário do supervisor anterior, que é o senhor Júlio Vani, com reflexos em repouso, aviso prévio, etc., elevando o valor da condenação para R$ 25.000 com custo de R$ 500. A divergência... Mas, Bom, vai prevaler, tá? Vai acompanhar o voto, né? Vou. Sim, excelências, a matéria que não foi provida, eu vou sustentar, por gentileza, pela ordem. Excelências, boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos desembargadores, membros do Ministério Público aqui presentes. Boa tarde a todos os presentes, aos colegas advogados. Eu vou ser bem direto e bem objetivo, excelências. O que ocorre aqui, no caso aqui, é uma falta de apreciação da prova produzida em audiência, da ata de audiência, que o excelentíssimo juiz da terceira vara de Coronel Fabriciano passou desapercebido. Excelências, quanto às férias, do mérito já, as testemunhas, sendo bem objetivo, a testemunha Silvia declarou que era comum a venda de férias. A testemunha Romário, todas as duas testemunhas trazidas a rogo do recorrente, e não foi produzido outras provas, outras testemunhas. A testemunha Romário, por sua vez, nunca viu o reclamante gozar férias, mas ele nunca viu ele gozar férias e sempre é rotineiro a venda de férias naquela empresa. Então, por esses motivos, pede provimento aí para o recebimento de férias, tá? De acordo com os limites da exordial. Quanto às horas extras, excelências, as horas extras foram pedidos dois tipos de hora extra. Hora extra não registrada e as horas extras registradas. Quanto às não registradas, no depoimento testemunhal, foi bem claro que nem todas as horas extras eram registradas. O senhor Romário, né, testemunha Romário, declarou que as horas registradas eram em folhas separadas e pagas por fora. Então, entende o recorrente data máxima vênia que tem direito aos reflexos dessas horas trabalhadas. Quanto às horas extras registradas, nas folhas 50 do PDF, né, tem um e-mail aqui do gerente, senhor André Lino, que tem ele dá um comando nesse e-mail para as horas extras não pagas, tá? Então, era rotineiro aí a ausência de pagamento. O que se pede provimento respeitosamente. Quanto ao intrajornada, foi dado provimento, foi dado parcial procedência, né, na instância ACOR, só que os depoimentos aqui foram bem diretos. O do depoimento do senhor Romário, ele declarou, costumava almoçar, né, com o autor, e o autor era acionado várias vezes no decorrer do almoço para controle de equipamentos, o que ele fazia aí. Quanto o depoimento da senhora Silvia, ela alega, né, que já viu
o autor sendo acionado 3 vezes no almoço. Mas o provimento foi parcial. E o que se pede aqui, e esse depoimento da senhora Silvia, ele foi desconsiderado pelo juiz, o juiz de origem. Então, com base no depoimento do senhor Romário, né, que costumava almoçar com o recorrente, pede provimento para que seja dado todos os dias, foram suprimidos as horas a hora intra-jornada, o que se pede aí provimento para que seja respeitosamente aí a empresa seja condenada, a recorrente seja condenada a pagar todos os dias, tá, do horário intra-jornada suprimido. Quanto às horas de sobreaviso, não obstante aí, no depoimento pessoal, né, que pelo princípio da boa-fé, não obstante o autor, o recorrente, ter declarado que podia frequentar festas e o lazer normalmente, as testemunhas foram claras, excelência, que ele recebia ligações praticamente todos os finais de semana, tá? Depoimento do senhor Romário. O depoimento da senhora Silvia, ela também já presenciou os funcionários ligando para o reclamante, né? Todos os finais de semana. E por derradeiro aí, os danos morais, excelências, que foi concedido aí o acúmulo de função, o que se pede aqui não foi, quer dizer, como não foi, né? A empresa ela sonegou essa informação que o reclamante foi supervisor de manutenção. Essa ausência de qualificação na carteira de trabalho ocasionou aí uma dificuldade enorme de comprovar documentalmente que o reclamante, o recorrente, exercia o cargo de supervisor de manutenção. Por isso, pela ofensa moral aí de não ter até ser rebaixado, né, nas vagas, né, nas propostas de vagas de emprego, ele pede provimento aí para ser declarado aí os danos morais a serem habitados por essa egrégia turma. Obrigado. Eu falo pela recorrida, nesse caso. E o provimento foi para dar, parcial para dar o acúmulo de função com o Giuliovani, que é o supervisor, então, da época. Vou ser sucinto também, até porque o voto já está adaptado, mas talvez a doutora Ana tentar convencê-la e o nosso nobre relator aqui a olhar esse ponto. A questão do sobreaviso, que é um direito próprio do ferroviário, que andou um pouco distorcida aí, porque a saudosa rede já acabou tem muitos anos, ela já está superada, porque o próprio reclamante, como dito da tribuna, ele já falou que ele não estava obrigado a permanecer na sua casa aguardando ordem. O sobreaviso está superado. As demais questões fáticas, à exceção do intervalo que ela fez pela média, e por isso a empresa nem recorreu da sentença, está também superada com o depoimento dele, quando ele diz que todos os dias que os cartões de pontos juntados ao processo correspondem à real jornada trabalhada. Ora, se os cartões correspondem à real jornada trabalhada, obviamente, se lá existem as folgas, os finais de semana e as férias, também está comprovado o gozo das férias, foi por isso que a sentença fez. A questão do acúmulo do dano moral, ela não é cabível no caso, porque não houve uma ofensa, até porque a questão está sendo dirimida judicialmente e o relator está dando provimento para crescer a condenação nesse sentido. O que eu chamo a atenção é que esse programador de computação, o que ele ficou demonstrado no processo é que ele fazia realmente a manutenção dos equipamentos da empresa. EPI, já que ele estava ligado nessa área de informática. Mas não ficou provado, e aí eu ressalto nesse ponto que a inicial sequer apontou que fosse o Giuliovani o eventual paradigma para o desvio funcional ou para o acúmulo de função. Isso surgiu na instrução processual. Quando, não é com fulano, foi com o antigo Giuliovani. Então, entende, e por isso a juíza do trabalho da vara de origem, lá de Coronel Fabriciano, que apreciou o depoimento dessas testemunhas e
embasou para dar sentença, entendeu que não houve esse acréscimo ilegal do contrato de trabalho que eventualmente iria acarretar nesse acúmulo passivo de indenização. A audiência, inclusive eu participei dessa audiência, no caso, foi uma audiência longa, de várias horas de duração. Se vocês olharem aí na ata, tem lá um período que foram vários depoimentos. Então eu peço que o tribunal valorize esse entendimento do juiz de piso. Mas, se assim não for, então que limite esse desvio funcional até a data que o Júlio Vani ficou na empresa. Porque não é possível, porque se ele saiu, essa liquidação ela pode se estender por um período que o próprio paradigma, que não veio, isso eu repito, não veio na inicial, apesar do pedido não ser de equiparação, e sim de desvio ou acúmulo, o fundamento é que ele teria feito as funções do Giovanni. Mas isso só apareceu na instrução, então que se limite a condenação ao período dele nos quadros da reclamada. É somente isso. Doutor Weber. Ponto aqui que eu vou ter que abordar. Então, eu vou começar com o senhor, com as férias. Não houve uma prova de que o seu cliente teria ou era obrigado a vender esses 10 dias de prova. Muito embora o próprio Romário tenha dito que já vendeu, mas o seu cliente não houve a prova de que ele teria feito isso. Horas extras registradas e não registradas, as testemunhas foram categóricas em afirmar que todas as horas extras, inclusive aquelas trabalhadas no final de semana, foram pagas. Com relação ao intervalo, também o juiz de origem julgou pela média e eu estou acompanhando. Sobre aviso, o próprio reclamante falou que tinha total liberdade para viajar, para conviver com os amigos no final de semana. E danos morais, simplesmente porque houve uma diferença salarial com relação a acúmulo de função, eu não vejo aí nenhum dano moral relativo a isso. Agora, com o senhor, a relação do acúmulo. O próprio preposto disse que, a partir de abril de 2013, o reclamante passou a desenvolver a função de programador. E nessas funções existiam as mesmas tarefas do que o Júlio Vani. Por isso, eu mantenho integralmente minha proposta de voto. Doutora, de acordo, né? Eu vejo que foi acúmulo ou desvio agora? Porque eu abri outra tela. Acúmulo, né? Uhum. Uhum. Eu não acho que é. Está de acordo? Não, eu só vou... É porque... Deixa eu só ver uma coisa aqui nessa questão do acúmulo. Apesar de inicialmente eu ter manifestado a concordância, agora, diante do que foi sustentado pela tribuna, e o que consta da inicial, aqui constou do voto que seria por desvio de função, mas ao que parece seria acúmulo de função, né? Então, eu proporia uma outra solução, doutor Weber, ao invés de se deferir uma diferença observando o salário do senhor Júlio Vani, eu ia propor um acréscimo salarial, eu não sei se 30% ficaria abaixo do que já foi dado, eu não sei quais são os salários, os senhores saberiam me dizer? Agora, o salário do Júlio Vani? Justamente porque o Giovanni não fez parte, ele não é citado na peça de ingresso, então eu não tenho como te falar, olha, se fosse... E como na inicial, por acúmulo de função, ele pede um acréscimo de 30%, eu sugeriria esse acréscimo de 30%. Eu acho bastante exagerado pela natureza da função que ele alega acumular, uma vez que ele exerce uma função de uma tecnicidade muito superior a que ele alegadamente acumulava. Ele era programador de computador, e que é um acréscimo porque trabalhava também na manutenção. Eu acho assim, que a solução que eu sugeriria seria justamente o contrário, deferir o desvio. Dessa mesma forma onde está a condenação, eu inicialmente também
eu negaria até o acúmulo ou o desvio, mas o doutor me trouxe fatos da tribuna que eu não tinha percebido. Então, diante da sustentação da própria ré, eu me convenci de que as diferenças são devidas. Não na forma de acúmulo, mas nessa como... Na forma de desvio. Na forma de desvio. Eu manteria essa conclusão nos termos em que proposto pelo relator, eu alteraria só alguma coisa da conclusão nesse sentido de justificar como desvio e não como acúmulo. Senhor presidente, então deixa eu só entender. Aí seria deferir o desvio de função e limitado ao período do não senhor em Giovanni? virtude da vedação à redução salarial. Uma vez que foi deferido o salário igual nesse período, a saída de um empregado não implicaria na redução do salário dele. É nesses termos. Até o final do contrato do autor. Do autor. Não do paradigma. O provimento já é nesse sentido. Pagar diferenças salariais decorrentes do desvio de função com o salário do senhor Giovanni. Exatamente. É só fazer uma adaptação aqui. Sim, faria uma adaptação só na conclusão, porque na fundamentação, porque a conclusão já está nesse... Em vez de acúmulo, desvio de função. Entendi. Ok. Então tá. Ok? Eu não vou ficar vencida, não, a tá? conclusão permanece. Eu não vou ficar vencida. Nem eu. Obrigado. É só fazer uma adaptação, então. Sim. Que negócio deve sustentar quando você já ganhou. Às vezes tem que ver na conclusão. Na conclusão também. Tem que reforçar aqui, ó. Faz desvio. Sim, está certo. Na conclusão, desvio. Não precisa mudar. Eu que queria sugerir uma fórmula. Entendi. Tá? Você está julgando... Agora a pauta do doutor Ianaco, processo número 12 da pauta. É o 10.639, dígito 79. Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Ana Maria Espica Cavalcante, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. O senhor está falando por quem, doutor? Pelo autor. Pelo Luciano Vanderlei? Isso. Deixa eu adiantar. Voto já adaptado ao entendimento majoritário, eu vencido negando provimento ao recurso. É isso? Da empresa, o recurso. Só o autor do recurso. Sim. Quer se manifestar, Bruno? Não, que seja preservada a própria. Então, eu acredito que sim. O voto já está adaptado. Só eu que não concordo. É. Então, prevalece o voto nesses termos. Boa tarde, obrigado, com licença. Boa tarde. Boa tarde. Agora a pauta do doutor Marco Antônio, processo número 28 da pauta. Processo número 10.868, dígito 93. Vota no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrito para ostentação, doutor Felipe Dourado Lages. O senhor está falando por quem, doutor Felipe? Falando pelo reclamante. Billy Coelho da Cruz? Antecipando a conclusão do relator, no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. Quer se manifestar, doutor? Por favor. Inicialmente dele. Não. Não é isso, não? Esse voto foi adaptado também. Esse é o 28, não é isso? Não, não é isso, não. Pera aí que não é esse processo, não. 28. Pera aí. Não, eu estou nesse aqui. Não, isso aqui é a ordem da pauta. É o quê? Essa é a ordem da inscrição. Pera aí que nem tem esse processo. Aqui. Que eu li, começou lá do final, então peraí, doutor, não é nada disso. Um voto adaptado ao entendimento da maioria. Não é isso aqui? Isso aqui. Tá. Não, essa é a sua parte. Tá aqui. Tá. Então, sim, agora sim, o voto adaptado ao entendimento da maioria, doutor, conhecendo dos recursos, a exceção do recurso reclamado, quanto às alegações de termo inicial para aplicação de juros por falta de interesse. No mérito, parcial provimento aos apelos das reclamadas para excluir da condenação pagamento adicional de periculosidade e diferenças salariais por acúmulo de função e reflexos. Provimento ao apelo do autor para condenar a primeira ré com responsabilidade subsidiária da segunda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 10 mil e restituição do valor de 675,06 descontado das verbas rescisórias. De ofício, condena a segunda ré Ambev ao pagamento em favor do autor da multa por litigância de má-fé no importe de 3% sobre o valor da causa.
A parte autora fica isenta do pagamento dos honorários periciais, deverão ser quitados da forma da Resolução 66/2010. Em resumo, essa é a conclusão do voto majoritário. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento os demais presentes, prometo ser breve, realmente, com relação ao presente caso. Primeiramente, com relação à fixação de indenização por danos morais em razão do transporte de valores. O valor fixado foi de R$10.000. O reclamante realmente pugna por um aumento dessa indenização que foi fixada. Temos aqui da 11ª turma, inclusive da relatoria da doutora Ana Maria, saiu agora, de valores maiores de R$15.000, de R$20.000. Então, realmente, existe testemunhas aqui falando firmemente nos autos que eram obrigados a transportar de R$13 a R$20.000 por dia em espécie, que já foram abordados à mão armada por 3 vezes. Então, realmente, a empresa nunca providenciou nenhum tipo de segurança para o trabalhador. Uma escolta armada realmente entregava produtos da Ambev, cerveja, enfim, refrigerante, em lugares perigosos, em comunidades, em boca de fumo. Então, realmente, o reclamante pugna pelo aumento dessa condenação fixada. Agora, já com relação ao acúmulo de função, eu chamo a atenção ao que ocorreu aqui no caso do reclamante. É bastante curioso. Não é aqui o caso, normalmente a gente vê aqui na Justiça, de um pedido de um motorista de acúmulo de função por fazer também o carregamento e descarregamento de carga. Não, vai muito além. Como eles normalmente trabalhavam, pegavam serviço no começo da tarde e iam até de madrugada, fazendo as entregas, não tinha ônibus da empresa para alguns dos funcionários voltarem para casa. Então, o motorista, ele tinha que deixar o ajudante dele no meio do caminho, próximo da casa dele, e vinha sozinho para o centro de distribuição da empresa, e ele, motorista, que fazia o descarregamento da carga e ainda fazia a conferência de todos os produtos, se realmente estavam corretos, se não tinham recebido garrafas erradas, se realmente as entregas tinham sido feitas. Isso é uma atribuição, obviamente, unicamente do ajudante. Inclusive, a preposta confessa que sim, essa é uma atribuição só do ajudante. Só que existe aqui um depoimento firme da própria testemunha, que era o ajudante do reclamante, que era deixado próximo de casa para o motorista sozinho e fazer os afazeres de motorista, que é o acerto do dinheiro, e ainda os afazeres de ajudante, que é de conferência da carga quando se volta da rota para o centro de distribuição. Então, é algo sui generis, é algo diferente do que normalmente eu vejo. Num caso como esse, o juízo de piso entendeu sim como devido, foge de uma situação habitual. Então, pugna realmente para manutenção, o reclamante pugna pela manutenção dessa decisão de primeira instância. Com relação ao adicional de periculosidade, também chama a atenção que nos primeiros meses de contrato do autor, ele era motorista de manobra, ele não era motorista de rota, ele não saía para a rua. Como motorista de manobra, ele ficava dentro do pátio, no posto de gasolina, para pegar os caminhões, levar para abastecer, devolver para o local, todos na mesma área de risco. Ele não é um simples motorista que apenas esperava um abastecimento de 2, 3, 4 caminhões, não, de todos os caminhões da empresa no período noturno. Era ele que fazia a manobra de todos os caminhões. Então, ele ficava junto com o frentista diariamente. Foi por isso que foi deferido, em primeira instância, esse adicional, e também pugna pela manutenção. Muito obrigado. Doutor Paulinelli. Quanto aos danos morais, eu entendi que foi um valor razoável, que esse valor que a gente costuma conceder aqui na turma mantém a proposta. Quanto ao acúmulo de função, eu entendi que as atividades exercidas pelo obreiro não foram suficientes para descaracterizar, desequilibrar o contrato. Então, por isso eu provi o recurso para a exclusão dessa parcela. Bom,
voto já está adaptado ao entendimento majoritário. Eu estou acompanhando o voto nesses termos. Doutor Weber. O voto já está adaptado, eu também estou acompanhando. Sim. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Não, deixa. Não constar, não. Agora, pauta do Dr. Weber, número 26 da pauta. Processo 11.083, dígito 77. Vota no processo, doutor Weber Leite Magalhães Pinto Filho, relator, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para apresentação, doutor Fernando de Castro Neves, que não se encontra presente. Ainda pauta do doutor Weber, número 27 da pauta. Processo número 11.109, dígito 07. Vota no processo, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrita para apresentação, doutora Andréia Santos Silva, que não se encontra presente. Pauta do doutor Ienaco, processo número 11 da pauta. 10.595, dígito 71. Vota no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Ana Maria Espica Valcante, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para apresentação, doutora Júlia Chen Guimarães. Só está falando por quem, doutora Júlia? Casa mais RS e Casa mais 001. Recorridas. Estou conhecendo e negando provimento. Queria aguardar a divergência. Qual que é o número na pauta mesmo? Isso, 11. Ah, número 11? 11 da pauta, 10.595. Peraí, tô achando que eu tô na pauta errada. Paulo, está de acordo? De acordo. Só um minutinho, eu acho que eu tava na pauta errada. Só um minutinho, esse negócio da te trocar. Vejo aqui, não tem divergência nenhuma lançada. Eu vou guardar a localização. Engraçado, o 11 da pauta do doutor... É do doutor Weber? Não. Meu. Não. Ah, então é por isso, gente. Desculpa. Não tem divergência, não, senhor presidente? Tá, não prevaleceu o voto. Obrigada, boa tarde. Agora a pauta da doutora Ana. Processo número 38 da pauta. É o processo número 11.706, dígito 83. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Valcante, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscritos para sustentação oral, doutora Sofia Góes Monteiro, ela está falando pelo Life Center, doutora? Isso. E doutora Luciana Nacur Lawrence, falando pelo MPT. Doutora Ana. Uhum. Vou antecipar a conclusão, senhor presidente. Conheço do recurso interposto pela reclamada, porquanto atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, desde, contudo, de conhecer os documentos juntados com o recurso, a teor da súmula 8 do colente TST. No mérito, provejo parcialmente o apelo para determinar que prevaleça a condenação, tal qual exarada na origem, somente para contratos iniciados antes de 10/11/2017. Elastecer a tolerância de marcação até 5 minutos no total, somados os do início e término do intervalo, nos termos da fundamentação. Reduzir para R$300 mil o quantum reparatório do dano moral coletivo. Excluir da condenação a obrigação de cumprimento antecipado da decisão antes do trânsito em julgado e revogar a tutela antecipada concedida. Reduz o valor da condenação e das custas para R$800 mil e R$16 mil, respectivamente. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. A doutora tem a palavra. Muito obrigada. Data máxima vênia da proposta de voto aqui apresentada, a empresa ela tem alguns pontos principais aqui para sustentar novamente. Inicialmente, com relação às preliminares, eu vou me limitar a ratificá-las. Agora, com relação ao mérito,
com relação inicialmente à questão do intervalo intra-jornada, data vênia, né, da propositura de voto já apresentada, a empresa ela requer que seja observada a nova legislação com relação a todos os contratos de trabalho. Isso porque a legislação, a partir do momento que ela é alterada, ela é de aplicação imediata e ela deve ser aplicada tanto nos contratos de trabalho que já estão em curso, quanto com relação aos novos contratos. Outro ponto importante aqui é no que diz respeito ao intervalo intra-jornada, no que tange ao turno de 12 por 36. Isso porque, de acordo com a nova legislação, além de ser possível, né, a redução do intervalo para 30 minutos, né, o que pode ser feito em qualquer turno, com relação à jornada 12 por 36, a legislação, ela inclusive permite a sua indenização de forma total. Né? E é importante aqui ressaltar que houve um julgamento no TST, que ainda não foi publicado, foi julgado agora no dia 25, onde foi fixada uma tese jurídica que permite que o intervalo seja descumprido até o limite de 10 minutos. Ainda não tem a publicação do acórdão, mas, de toda forma, tem a notícia no site do TST. Então, com relação a isso, entende a empresa que deve ser estendido esse deferimento. Com relação aos feriados, é importante a gente aqui ressaltar que o Life Center, na jornada 12 por 36, é importante ressaltar que a nova legislação, ela expressamente, ela determina que não há mais necessidade de compensação ou de pagamento desses feriados, que eles são compensados pela própria jornada 12 por 36. De toda forma, com relação ao pagamento em dobro, é importante a gente também ressaltar que o Life Center, ele já remunera as horas trabalhadas no feriados com adicional de 100%. Então, na verdade, o valor que ele paga, ele é igual ou até maior do que o valor dos feriados em dobro. Então, por conta disso, não haveria que se falar em condenação, né? Especialmente com relação ao 12 por 36, que já é compensado pela própria jornada nos termos da legislação vigente. E, por fim, com relação aos danos morais, que já foram reduzidos para R$300 mil, considerando o que consta nos autos, né, que os descumprimentos que foram alegados, eles não chegam a ser descumprimentos, são pontuais, né, não havendo um dano moral à sociedade, não há um comportamento repreensível dessa monta, mesmo o valor de R$300 mil, entende o recorrente que ele torna-se excessivo, requerendo a sua redução. E com relação também à multa por descumprimento, que foi fixada em R$800, também entende o hospital que ela é um valor excessivo, até considerando a faixa de salário dos empregados fixados em acordos e convenções coletivas. E, por fim, requer que seja seguida a proposta de voto aqui manifestada com relação à antecipação de tutela, tendo em vista até que as outras matérias aqui ainda são objeto de controvérsia, especialmente com relação à aplicação da nova legislação para os contratos em curso, ou se vai ser só para os novos contratos. Então, considerando toda essa discussão ainda que tem ainda pela frente, não há que se falar em antecipação de tutela, nesse ponto quer que seja mantido o voto já proposto. É o que se requer. Excelentíssimo desembargador, presidente da turma, demais excelentíssimos desembargadores, excelentíssima desembargadora doutora Ana, senhores advogados, senhoras, dignos servidores, cumprimento a todos em ex-adversa nesse momento. Bom, em relação à retroação da 13467, de 11/11/2017, o Ministério Público entende que deve ser mantida a decisão da relatora, a proposta de voto da relatora, tendo em vista o 5º, 35 da Constituição, a súmula 51 e a condição mais benéfica, que é um dos princípios eixos do processo do trabalho. Se nós começarmos a abrir mão da principiologia do processo do trabalho e do direito do trabalho, não é porque existir uma diferenciação entre direito civil e direito do trabalho, ou até seria preferível aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Lamentavelmente. Em relação ao ponto da antecipação de tutela da Datíssima Vênia, a excelentíssima relatora, o Ministério Público entende que essas normas aqui, elas são normas afetas umbilicalmente à saúde e à segurança do empregado. Num país que ostenta o incômodo título de 4º lugar no mundo em acidente de trabalho, acontece um acidente de trabalho a cada 10 minutos. Essas estatísticas são da ONU, OIT, IBGE, IPEA, Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, eu considero que são fontes muito consistentes. Redução de
intervalo ou supressão de intervalo, não cumprimento da questão intervalar intra-jornada, não compensação em feriados de jornada de 12 por 36 significa extenuação. E um dado muito relevante aqui é o que, ao lado da construção civil, os hospitais são os que mais ostentam dados de acidente de trabalho, justamente por excesso de jornada. A solução é óbvia, contratar mais empregado. Inclusivamente, uma crise que a gente está, seria até constitucionalmente mais correto. Então, o único ponto que eu peço aqui, em relação ao voto do excelentíssimo relator, é que seja mantida a antecipação de tutela, em respeito à justa fundamentalidade, ao artigo 7º, 20 e as convenções internacionais, notadamente a 155 do Brasil, do ITEC ratificada para o Brasil, que seja mantido o valor do dano coletivo da vara, da instância primeira, e que seja mantida a tutela antecipada com vistas a que esse meio ambiente, o trabalho, seja um ambiente rígido. Só para terminar, segundo a OIT, são 3 as maiores causas de acidente de trabalho no Brasil: meio ambiente ilegal, não inadequado, esse é eufemismo, excesso de horas extras e pagamento por produtividade. Aqui estaria o núcleo duro da produção desse quantitativo absurdo de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Portanto, eu peço que seja mantida a antecipação de tutela, sim. Data vem. Obrigada. Pois não, senhor presidente. Eu vou começar pela questão do direito intertemporal. Eu mantenho a proposta de voto. Eu entendo que as novas regras só podem ser aplicadas para os contratos, para os novos contratos, a partir da vigência da lei da reforma. Menciono aqui o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também o artigo 912 da CLT, para entender que os contratos que tiveram início antes da reforma não são atingidos pela nova lei, certo? Com relação ao intervalo intra-jornada, ao contrário do que foi mencionado da tribuna, a tese jurídica fixada pelo TST, em recente julgamento, que ainda não foi publicado, mas que já pode ser aplicada, é a redução eventual e ínfima do intervalo intra-jornada, assim considerada aquela de até 5 minutos no total, somados do início e término do intervalo, decorrente de pequenas variações de sua marcação, não atrai incidência do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas em lei e na jurisprudência. Então, o voto ele já foi adequado a esse posicionamento. Não seriam 10 minutos, tá, doutora? São 5 minutos no total mesmo, tá? Com relação aos feriados, verificou-se, até a partir de um parecer técnico da Assessoria Contábil da Procuradoria Regional do Trabalho, que a reclamada ela não concedeu aos seus empregados folga compensatória pelo labor em feriados e tampouco efetuou o pagamento em dobro. Então, por isso que eu também estou mantendo a condenação nesse aspecto, em relação, repito, aos contratos que tiveram início antes da lei da reforma. O dano moral, eu entendi que sim, que houve motivos para manter a decisão de primeiro grau, porque nessa hipótese restaram evidentes os motivos para o deferimento da indenização diante do desrespeito de normas trabalhistas referentes ao intervalo e feriados, o que afeta, sim, valores essenciais da coletividade inserida em seu processo produtivo, ou seja, direitos sociais dos trabalhadores. Reduzir para R$300 mil. Com relação à multa por descumprimento, eu entendi que o valor de R$800 está bem razoável, inclusive o objetivo da multa não é nem que a parte apague, mas que ela se sinta impelida a cumprir, né? Então, eu mantive. E com relação à antecipação de tutela, eu vou manter também a minha proposta de voto, apesar das ponderações feitas pela doutora da tribuna, porque nesse caso o que a gente vê é um labor em feriados, né, sem a devida compensação ou pagamento, mas numa jornada 12 por 36, e a questão do intervalo em quantidade inferior a essa estabelecida pelo TST.
Então, eu estou entendendo, e também diante da controvérsia, né, que foi instaurada sobre esse direito postulado, eu entendi que não existe um risco de demora do provimento judicial, que é o pressuposto da concessão de tutela, e, por isso, eu estou excluindo da condenação a obrigação de cumprimento antecipado. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, eu mantenho minha proposta de voto. Doutor Paulo Irelli. Eu manteria a tutela antecipada, porque uma ação civil pública cujo pedido já foi acolhido, eu não vejo motivo nenhum para postergar esse cumprimento do que foi decidido após o trânsito em julgado, mesmo porque os recursos em matéria trabalhista não têm efeito suspensivo. Então, eu manteria, no caso, a antecipação de tutela. E quanto ao mérito propriamente dito, eu excluiria da condenação o pagamento, a questão dos feriados no regime 12 por 36, e estenderia as obrigações a todos os contratos, independentemente do seu início. E é basicamente isso. Doutor Weber. Eu estou acompanhando o voto da relatora, apenas sugerindo para reduzir ainda mais a indenização. Ainda estou achando 300 mil muito. Estou sugerindo 100 mil reais. Então, prevaleceu o voto da relatora, que é o voto médio, né? E com divergência, por maioria. Muito obrigada. Obrigada. Agora a pauta do Dr. Weber, processo número 19 da pauta, 10.824, dígito 45. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ienac e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrita para sustentação, doutora Andréia Santos Silva, que não se encontra presente. Pauta do Dr. Ienaco, processo número 34 da pauta. Processo 11.825, dígito 77. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Ana Maria Espica Valcante e Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação, Dr. Kleber Alves de Carvalho. Você está falando pelo José Daniel, doutor? Sim, reclamante. Deixa eu ver aqui. Estou conhecendo do recurso, dando parcial provimento, sendo o apelo do autor para reconhecer o alcance do protesto interruptivo também sobre o reflexo das horas extras. Ao do réu, para excluir da condenação às horas extras decorrentes da participação em cursos e reuniões, determinar que o cálculo das horas extras observe os parâmetros estabelecidos nos instrumentos normativos coligados aos autos, determinar a aplicação com aumento de correção monetária da TRD até 25 de março de 2015 e PCAE no partido posterior. Esse é o voto majoritário, pelas divergências que foram apresentadas. Senhor presidente e relator, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes, a proposta de voto de Vossa Excelência no que diz respeito ao acolhimento do recurso obreiro quanto aos efeitos do protesto requer aqui que seja acompanhado pelos demais votantes. Eu trago aqui algumas outras questões que estão no nosso recurso. A primeira delas diz respeito à declaração de nulidade do período de estágio e sim seu reconhecimento como vínculo de emprego e condição de bancário. Outro ponto é o adicional de transferência, que não foi objeto de condenação. A prova dos autos revela que o autor foi contratado para trabalhar em Alto Rio Doce, depois foi transferido para Barbacena e Cataguases, e, portanto, faz jus aqui ao adicional de transferência previsto não só na CLT, mas também na Convenção Coletiva dos Bancários. E, por fim, como se trata de uma ação com assistência do sindicato da categoria, pretende a majoração dos honorários fixados em primeiro grau. Então, o que se espera é que seja provido integralmente o recurso do trabalhador e negado provimento ao recurso do banco. Bom, em relação ao contrato de estágio, eu entendo que não houve nenhum vício a descaracterizar esse contrato e atrair a aplicação das regras do contrato de trabalho nesse período em que ele foi estagiário. E quanto ao adicional de transferência, o que consta dos registros, que ele foi contratado em Barbacena. E daí foi transferido em caráter definitivo para Cataguases. Por isso eu entendo indevido também o adicional. Em resumo, mantenho a conclusão,
a conclusão do voto já adaptado ao entendimento que já foi lida aqui. Doutor Paulinelli, está de acordo? Eu deferiria o adicional de transferência vencido nisso. Transferência adicional? Isso. Eu acompanho o relator. Então ficou por maioria vencido o doutor Paulinelli em relação ao adicional de transferência e eu nessas partes que já fiz adaptável. Pauta do Dr. Weber, processo número 48, processo 12.400, dígito 44. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutora Ana Maria Espica Valcante. Inscrito para apresentação, Dr. Kleber Alves de Carvalho. O professor está falando pela Simone. Simone, recorrente. Dr. Weber. Eu estou negando provimento ao apelo da autora e provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento da indenização por dano moral. O doutor tem a palavra. Senhor presidente, relator, aqui eu falo em nome da recorrente reclamante. Trata-se de uma decisão proferida na Vara do Trabalho de Divinópolis, procedência parcial dos pedidos, e pretende aqui a reclamante a ampliação dessa condenação no seu recurso, especificamente no que diz respeito às seguintes matérias. A primeira delas é a competência dessa justiça especializada nos reflexos da condenação na complementação de aposentadoria junto à FUNCEF, em relação ao pedido de descontos indevidamente feitos da reclamante, que foi objeto de condenação em primeira instância. O que a gente requer aqui é a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de devolução em dobro desses valores. Em relação ao dano moral, data máxima vênia da proposta de voto encaminhada, restou aqui comprovado nesses autos o ato ilícito da Caixa ao fazer esses descontos indevidos do salário, do acerto da reclamante. Então, o juiz fixou esse dano moral em primeiro grau e que nós pretendemos aqui no nosso recurso não só a manutenção do dano moral, como também a majoração do valor. Então, data vênia da proposta de voto, o que se pretende aqui é o provimento integral do recurso da reclamante e que seja negado o provimento ao recurso da Caixa. Com relação a recolhimentos de FUNCEF, o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou exclusão, dentro da competência da Justiça do Trabalho, nesses recolhimentos. Então, as repercussões de verbas trabalhistas também estão se enquadradas nessa hipótese. Com relação ao dano moral, simplesmente os descontos que você entende indevido, no meu entender, esse simples fato desses descontos não tem a presunção de gerar o dano moral. E, por último, o artigo 42 do Código de Defesa ao Consumidor, ele se aplica a relações de consumo, o que aqui não é o caso. Então, mantenho minha proposta de voto. Sim, deixa eu ver, doutora Ana, né? Uhum. Eu vou ficar vencida na parte relativa aos danos morais, porque eu negaria provimento ao recurso da reclamada também com relação aos danos, eu manteria a decisão de primeiro grau. Sim, eu estou acompanhando o voto do relator, prevale as votos dele, então por maioria. Perfeito. Obrigado e bom trabalho. Agora. Ficou. O próximo, qualquer? Agora, o próximo é na pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio, é o número 21 da pauta. Esse processo é segredo de justiça.